Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre exploração sexual infantil e também pedofilia. Para debater esse assunto e conscientizar a população, eu recebo aqui nos estúdios a Kátia Marcolino, que é pedagoga e professora. E via Zoom comigo estão Vera Freitas, que é psicóloga e psicanalista, e o Dr. Jorge Farias, que é advogado. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco deste programa tão importante. Vamos falar quais as principais ferramentas para a conscientização e aí a gente vai pensar no primeiro ambiente, que é dentro da escola. Como é que os educadores devem proceder e os pais devem estar atentos, de que forma em relação a isso? Seja muito bem-vindo, eu começo com a Kátia. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Não existe assim uma receita de bolo, né? Para você falar, quando a criança está assim, ela está sofrendo abuso. Quando acontece isso, está acontecendo uma violência. O que a gente tem é alguns sinais que são comuns, né? Mas eles podem se modificar de criança para criança. Então, normalmente a criança muda de comportamento, então se ela é muito alegre, ela começa a ficar mais silenciosa, mais arredia, ela pode ficar mais violenta. Se for um adolescente, ele pode começar a praticar automutilação. Então, são sinais que a gente tem que estar sempre observando na escola e em casa. Os sinais podem não se repetir nos dois ambientes. Por isso que é muito importante a interação da escola com a família. E é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, né? Principalmente em regiões de vulnerabilidade social. Então, o que a gente tem que fazer nas escolas é ter um plano de ação, né? Um protocolo. Para que todos saibam o que fazer mediante alguma situação ou alguma suspeita. E que seja igual para todo mundo, né? Para que as crianças saibam a quem recorrer, os adolescentes saibam a quem recorrer e o que a instituição como um todo tem que fazer dali para frente. Vera, eu gostaria da sua opinião. Sim, é importante a gente lembrar que a pedofilia é um transtorno psiquiátrico. Né? A gente considera como um desvio sexual. E, a partir do momento que ele está presente no ambiente escolar, a gente vai ter crianças e pré-adolescentes, pré-púberes em risco. E, então, é muito importante identificar para que tente se minimizar, né, as consequências negativas da presença de pedofilia dentro de um ambiente escolar. Legal. Doutor Jorge, é importante o senhor dar aí a visão do direito em relação a esse tema. Como bem falou a colega, né? Pedofilia é extremamente difícil, né, de se identificar, né? Como ela própria falou, a Organização Mundial da Saúde classifica, né, a pedofilia como um transtorno de preferência. Tá? Outro grande agravante é que o pedófilo em si não é algo fácil de se identificar. Né? E quando a gente trata do tema pedofilia, a gente precisa, num ambiente social, seja na escola, em casa, em nossa sociedade, nós precisamos ter um ambiente de segurança, onde nossas crianças e adolescentes elas se sintam acolhidas para poder abordar um tema que é de extrema dificuldade. Agora, quais os principais desafios, e aí eu vou começar com a Kátia, que os professores enfrentam para abordar esse tema, principalmente a exploração sexual, né, com os alunos? Como é que se aborda isso dentro da sala de aula? Certo. Primeiro, vamos aos números estatísticos. Então, a maioria dos casos de abuso acontecem em casa, pelos familiares ou por pessoas próximas. Mais de 70% dos casos são assim. Então, a pedofilia na escola é uma proporção muito menor, né? Então, o abusador estar na escola é muito desproporcional ao que acontece em casa com familiares e amigos. Na escola, a gente tem algumas barreiras, né, culturais, de valores, sociais, de posicionamento político e religioso.
Então, o professor ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Então, educação continuada para poder aprender a respeito do assunto, a respeito das leis, a respeito de como, que metodologia usar, para que tipo de idade, até onde ele pode ir, né? Com cada tipo de ação que ele pretende fazer. Normalmente, até o Fundamental 2, a abordagem ela é mais lúdica. A partir do ensino médio, ela passa a ser reflexiva. Mas para você abordar o assunto da forma que a gente gostaria mesmo, né, como educação sexual, é mais rodas de conversa, palestras, receber um convidado ou uma instituição de proteção, né, para falar abertamente, que aí a gente tem um engajamento maior. Mas usar isso como temática de aula é muito complicado. Vera, eu gostaria de saber aí o que você tem a acrescentar, né, sobre esse assunto, de como inserir isso na educação na escola, dentro da escola, do ambiente escolar. Sim, sim. Acho que a Kátia colocou uma questão muito importante, porque é através dessas rodas de conversa, através dessas mini aulas de informação das questões sexuais, muitas vezes, através desses atos, já se descobre, porque as crianças, os pré-adolescentes já começam a falar e já começam a contar um pouco sobre algumas situações de abuso que possam ter acontecido, tanto no ambiente escolar quanto em casa. Então, essa capacitação, né, esses cursos, esse ensinamento, né, sobre os sinais de abuso, sobre o que é o abuso, o que é considerado abuso, é muito importante, porque isso traz tanto luz para os familiares, quanto para as próprias crianças, os alunos que possam estar passando ou que tenham passado por situações de abuso, além de, claro, trazer informações também para os professores, para os funcionários da escola, para que possam identificar os casos. Legal, doutor Jorge, alguma coisa a acrescentar sobre isso? Então, eu pesquisei um dado aqui do Disque Direitos Humanos de 2019, e os dados são bastante alarmantes, né? Foram registrados 86 mil casos de violência, né, contra os direitos de criança e adolescente. Desses 86 mil, 87 mil denúncias tratavam-se de violência sexual, ou seja, o próprio ato em si, né, aquilo que a gente fala aqui no direito, né, não é só teve a lascívia, o toque. Então, como bem colocado pela colega anterior, o colégio, a escola, ele tem um papel primordial, que é o conhecimento, né? Formar ali o seu primeiro contato com o conhecimento. Então, o colégio ele precisa se sensibilizar de que o conhecimento nessas áreas, aí eu vou puxar aqui para o meu lado, muitos de nós brasileiros não conhecemos ali os direitos que estão inseridos em nossa Constituição. Então, seria muito importante, até convênios com o Conselho Tutelar, que é um órgão responsável, né, pela tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Existem diversas legislações dentro da própria Constituição. A gente tem a lei do escuta protegida, na lei 3.792 de 2015, a gente tem a própria lei de crimes hediondos. Então, eu acho que a escola ela precisa se posicionar mais com esses temas, com as legislações que protegem as crianças e os adolescentes. Legal, doutor. Agora, Kátia, é legal a gente também abordar um pouco. Vocês citaram, né, que a violência, geralmente, as estatísticas dizem que a maior parte das violências acontecem até dentro de casa, né? Como criar um ambiente seguro dentro das escolas para que essas crianças se sintam à vontade em denunciar? E eu digo mais, né, que elas estejam preparadas para identificar, né, quando sofrem uma violência. Bom, ela precisa ter uma conexão com os professores, né? Ela precisa realmente se sentir segura na instituição, né? A ponto dela saber que se ela for falar a respeito daquilo, ela vai ter uma proteção, porque é muito difícil, quando você faz uma denúncia de abuso, que você vai ter que voltar para sua casa.
E você não sabe o que você vai enfrentar quando você voltar na sua casa, né? Normalmente os pais falam, mas por que que você não falou antes? Por que que você não falou? Por que que você deixou? Então, são alguns posicionamentos que a criança ela tem muito medo da represária que ela vai sofrer. E a escola também ela precisa fazer o papel dela, né? Falar com o conselho tutelar, ela precisa acolher a criança, não é vitimizar a criança, fazer dela uma coitadinha, ela tem que ser tratada com respeito, né? Ter o lugar de fala dela, né? Então ela tem o direito de falar até o final, a pessoa precisa saber ouvir. Então, é uma série de procedimentos que você tem que ter dentro da escola para a criança se sinta acolhida, se sinta segura para dar continuidade na denúncia, né? E toda a proteção pós-denúncia, né? E, inclusive, a gente às vezes deixa de pensar na família, mas para a família também é um trauma, né, o abuso. Não para o abusador em si, mas para as outras pessoas da família que às vezes descobrem que é uma pessoa próxima, às vezes próxima até demais, e que de convívio direto, né? Então, deveria também ter um apoio para a família. Importante, e eu quero que a Vera siga nessa linha de raciocínio. Antes da denúncia, é preciso identificar, né, o que está acontecendo. E nesse primeiro passo, que é da identificação, é importante que tanto os pais, quanto as crianças, quanto os professores, os funcionários da escola, saibam exatamente o que é pedofilia, né? Porque essa palavra, o que é a pedofilia, né? E definição mesmo do que é a pedofilia. Então, é importante ensinar, principalmente para a criança, que qualquer tipo de contato físico que seja diferente daquele contato físico da mamãe, daquele contato físico do cuidado, esse contato físico ele pode ser abusivo. Então, é preciso que isso seja informado para a criança, para a escola, para todos. Também, a pedofilia ela se dá também através de observação. Esse é um comportamento muito comum nos pedófilos. Então, é importante levar essa informação nesse primeiro passo, nesse ensino, nessa identificação de que o pedófilo tem comportamento de observação. E a criança precisa ser informada, olha, se um adulto ou se um jovem mais velho do que você estiver te olhando, te observando, quando você vai ao banheiro, quando você vai tomar banho, ou quando você está trocando de roupa, ou mesmo quando você está brincando, um tipo de olhar que você se sente incomodado, isso já precisa ser denunciado, contado no ambiente escolar ou mesmo no ambiente em casa, familiar. E uma outra coisa que a gente também pode entender como identificação do comportamento da pedofilia é também o compartilhamento digital, né, de imagens. Então, a criança nunca permitir que alguém tire foto dela, alguém que ela não conheça, ou uma outra pessoa que possa dizer para ela, eu só quero tirar uma foto sua para mostrar para tal pessoa. Então, isso também faz parte da pedofilia. Então, eu acho que essa identificação ela é muito importante. E ela vem antes da denúncia, né? Para que possa se fazer uma denúncia pautada, embasada em fatos mesmo. Doutor Jorge, é importante a gente abordar porque tanto a pedofilia quanto a exploração sexual são crimes, né? Então é importante que o nosso telespectador conheça também as punições e as devidas penalidades e como, né, as pessoas devem proceder, se vão para a delegacia, qual que é o ambiente que deve ser formado aí para uma denúncia. Perfeito, Guga. Eu vou puxar um gancho da Vera, né, a respeito do conhecimento que as escolas precisam ter em relação à legislação, aos direitos que as crianças e adolescentes têm. O próprio artigo 218-A do Código Penal, ele diz o seguinte: praticar lascívia. Então, o verbo ali, praticar lascívia, é o que a Vera colocou. Essa questão aí do adulto estar observando, porque se você ler o artigo na íntegra, ele diz o seguinte: induzir menor de 14 anos. Então, basta uma indução para que essa pessoa esteja violando a legislação.
A pena, Guga, nesses casos aí vai variar a depender do caso, entre 8 a 10 anos. A gente tem aí o artigo 213, que às vezes, infelizmente, acontece, que é o estupro de vulnerável. A gente tem o 217A, né, que é a conjunção carnal, o ato libidinoso, infelizmente acontece. Vou puxar o gancho que eu tenho um filho de 4 anos, né? A gente tem um ambiente hoje da internet, que é um ambiente perigoso. Os pais e as escolas precisam estar ali tendo esse cuidado com esse ambiente também, que é por onde entram essas pessoas e aliciam ali as nossas crianças, os jogos, como que se o pai acompanha aquele joguinho, se ele sabe quem é que está com quem ele está falando, com quem ele está se conectando. E a gente tem aí, respondendo a sua pergunta, Guga, acionar o Conselho Tutelar é um dos primeiros lugares que deve ser acionado pela escola, pelo pai, fazer um registro de ocorrência, né, dessa indução. Como a Vera bem colocou, a gente precisa fazer a abordagem, juntar os elementos de prova ali. A gente também tem o Disque 100 para esses casos. A sociedade desconhece, né? Parece que não acredita muito. Fala-se muito hoje, vou puxar um gancho aqui também para o lado da violência doméstica, né? Então, tem o Disque 180 e na pedofilia a gente tem aí, para casos de pedofilia, o Disque 100. Tá? Então, comunicar o Conselho Tutelar, fazer o registro da ocorrência e o Disque 100 são bons canais aí para começar a dar um andamento a esse tipo de caso. Legal. Interessante essa questão. Agora, qual que é a importância, né, dos pais estarem conectados com a escola, né? Sempre essa conexão, ela só pode trazer bons resultados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma outra abordagem em relação aos pais é que é normal da nossa cultura, às vezes, você receber uma visita e você obrigar a criança a cumprimentar, a beijar, a abraçar, a permitir o toque, a pessoa pegar a criança no colo. E tudo isso, quando a criança não quer, deve ser respeitado. Né? Não é que a criança é rebelde, que a criança é mal educada, é uma mudança cultural que a gente precisa fazer. Né? Se a criança não quer o contato, a gente tem que respeitar. E se ela muda de comportamento com alguma pessoa de convívio, é um momento da gente ter um ponto de atenção em relação a isso. Né? A escola, tendo uma proximidade com a família, pode desenvolver alguns projetos em parceria, que seriam muito interessantes. De educação da própria família, de percepção da família em relação ao comportamento da criança, falar sobre as consequências de todos os tipos de violência, não somente da pedofilia e do abuso, mas esse contato, família, sociedade, escola, é muito difícil de acontecer. Né? As famílias, elas têm aí os seus trabalhos, têm, né, suas atividades, e elas acham que toda vez que a escola chama as pessoas da família para dentro da escola, é para falar de assuntos que não são interessantes, é para perda de tempo, que ela não tem esse tempo a perder. Então, essa conexão fica muito comprometida. Agora, Vera, qual que é a sua opinião sobre isso e como é que a gente consegue, né, interligar os pais nesse contexto? Sim, eu penso que isso que a Kátia colocou é uma verdade, né? Às vezes é difícil trazer a família, trazer os pais ou a família para dentro da escola, mas é importante insistir nisso, insistir nessa educação sexual para que se possa identificar as agressões, né? Acho que um outro ponto importante é a gente ter aí programas como esse, né, que as pessoas assistem na televisão e que vão se despertando e vão se dando conta de que é um assunto importante, de que é uma pauta a ser conversada. Então, enquanto a escola insiste de um lado, a mídia vai também do outro lado, e assim a gente vai tentando conscientizar as famílias, porque assim como o Estado é responsável pela segurança da criança, dentro de casa, a família é responsável pela segurança dessa criança, né? Então, ali dentro, é uma mãe, é um pai que vão precisar entender que eles são responsáveis, né? Que eles precisam fazer essa intervenção quando necessário, acompanhar a ponto de saber como que está o estado emocional e muitas vezes físico da criança.
para que possa identificar possíveis abusos e fazer a denúncia devida. Legal, muito importante. Doutor Jorge, também, qual que é a tua visão sobre esse assunto, né? Quanto mais perto os pais estiverem da escola, que isso pode favorecer aí, né, o canal seguro de denúncia e também, né, o canal de perceber que alguma coisa está errada com seus filhos, né? A escola precisa ser, né, um ambiente seguro, acolhedor, para que tanto para o aluno, né, quanto para os pais, né, tenha esse canal aberto de comunicação, assim como a Vera falou, né, a gente tem o Estado que tem que nos proteger no âmbito da segurança pública, a escola também ela precisa criar meios de comunicação e canais dos quais o próprio aluno, né, que às vezes em casa não vai sentir essa segurança de denunciar ou de falar sobre esse tema, mas que ele sinta-se acolhido, seguro na escola, para que ele possa falar. E assim o pai também, que a questão da questão sexual já é muito ruim para o adulto. Você imagine para um pai, para uma mãe, para uma criança e para um adolescente. Então a escola ela precisa aparelhar por meio de profissionais, um ambiente ali preparado para isso, para que ela possa acolher essa família, esse aluno, para que, a partir desse primeiro contato, né, com a denúncia, com essa conversa com o aluno, com o pai, a escola possa, a partir daí, desenvolver o próximo passo, que é comunicar o Conselho Tutelar, notificar, né, a Secretaria de Direitos Humanos ali da sua região, o próprio Conselho Tutelar desempenha um papel muito importante e pontual. É interessante isso, e aí já vem outro fator que eu vou botar em discussão aqui com os nossos debatedores. Muitos casos, né, o responsável legal por essa denúncia, às vezes na verdade é dependente financeiro do próprio agressor, né, às vezes depende sentimentalmente, né? Como é que se age nesses casos? Porque no contexto familiar, às vezes é difícil, porque existem questões aí complicadas, né? Porque às vezes o agressor, ele é temido em alguns momentos, né? Como é que as pessoas, né, o responsável legal por essa denúncia, também pode agir nesses casos aí que não tem uma segurança no lar e, assim, autonomia para fazer? Primeiro com a Kátia. Esse negócio de temer, ele acontece de várias formas, né? Às vezes o abusador, ele tenta silenciar a vítima, dizendo que vai matar a mãe, vai matar os irmãos, né? Fazer algum tipo de violência e cala a criança ou adolescente que está sofrendo o abuso. Às vezes, eu acho que por mais um problema cultural, às vezes a família até percebe, mas por uma condição acaba negligenciando. O papel da escola fica um tanto quanto restrito nesse convívio familiar, né? Então, a escola pode até fazer a denúncia, mas a continuidade disso, claro que ela vai apoiar a criança, acolher a criança em todos os outros momentos, mas a continuidade do processo de denúncia, para a escola não fica muito fácil de fazer a conexão com a família. Então, é uma mudança de comportamento da família. Então, talvez a mãe tenha que ser acompanhada ou o responsável tenha que ser acompanhado para fazer uma mudança. Às vezes ele precisa de um apoio, às vezes ele precisa ser retirado desse ambiente familiar abusivo para um outro lugar, né? E para isso a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa do apoio, né, do governo, para que a gente tire essas pessoas dessa condição vulnerável em relação ao abusador. Legal. Vera, qual que é a sua opinião? Pensei aqui na importância, né, da rede de apoio, que é o que a gente precisa ter para que a denúncia aconteça, né? Geralmente, a denúncia ela só vai acontecer se a gente tiver essa segurança de que depois da denúncia a gente vai ter uma rede de apoio, a gente vai ter uma sustentação, e essa rede de apoio ela é formada entre o quê? Escola, família e as autoridades, né? Então, é isso que a Kátia colocou, a importância de que se tenha esse vínculo, né, entre essas três instâncias, para que a denúncia aconteça e que o pós-denúncia
possa ser acompanhado, cuidado, e essa criança, esse adolescente não fique aí sofrendo mais do que antes da denúncia, né? Então, eu penso assim na importância dessa rede de apoio, que visa fortalecer exatamente a possibilidade da identificação, da denúncia e esse cuidado pós-denúncia, que ele é fundamental, trazendo assim uma segurança para a escola, uma segurança para quem denunciou, para a criança que foi abusada. Agora, é importante também, agora eu vou querer ouvir primeiro o Dr. Jorge, depois eu entro no outro assunto, mas na tua opinião, doutor? Guga, eu vou falar da experiência que eu já tive com casos assim, tá? A família, a mãe ali, o familiar que estiver presente, ou a própria escola, não precisa ter nenhum tipo de temor, tá? O ambiente de delegacia, para esse tipo de caso, é muito bem preparada, tá? E aí eu vou puxar o gancho para a questão pública, a gente sempre critica, né? Mas quem nunca foi, mas o dia tiver a oportunidade de estar numa delegacia de acolhimento, de uma denúncia de pedofilia ou contra uma criança ou adolescente de um crime sexual, é muito bem preparada. Tem um psicólogo, tem todo um preparo, a delegacia tem uma outra formatação estética, não é como uma delegacia convencional, tá? Como bem colocou a Vera e a Kátia, a gente precisa de políticas públicas, né? Assim como violência doméstica vem sendo feito um trabalho de conscientização da sociedade, de acolhimento à mulher, os casos de pedofilia, eles precisam ir pelo mesmo caminho, tá? Um dado que eu não dei no início, mas você vê, a mudança da legislação penal para os casos de pedofilia, ela só foi alterada em 2009. Então, assim, essa alteração ainda é muito recente. Então, a gente precisa aí ter uma conexão para que uma rede de acolhimento, né, público, privado, conselho tutelar, com as delegacias de acolhimento para casos de crimes sexuais contra a criança, a escola, para que possam criar uma rede de apoio. Não tem muito o que ser, precisa-se disso, né? Porque como que vai ser para uma mãe que depende de um pai que foi cometer esse ato libidinoso ou que ainda tenha ido diretamente para o ato sexual? Não tem condição dessa mãe manter essa criança do lado de uma pessoa que praticou um crime, e aí a gente precisa pensar políticas públicas para que se conecte essas instâncias aí. Legal. E é importante, eu vou perguntar aí para a doutora Vera, qual que é o conceito de pedofilia? Pedofilia tem cura, tem tratamento? Como é que funciona isso? Então, a pedofilia, para a psicologia, ela é considerada um transtorno psiquiátrico. A gente entende como um desvio sexual, né? E não tem cura. Não existe um tratamento que faça com que uma pessoa que tem esse desvio sexual volte a ter uma sexualidade saudável, né? Ele pode acontecer por diversas causas, talvez até porque esse próprio abusador foi abusado na infância ou assistia a outros abusos. Enfim, as causas são inúmeras, mas a partir do momento que se instala esse transtorno, que se instala esse desvio sexual, não tem cura. Então, a sociedade ela vai precisar é importante ter esse conhecimento, porque, por exemplo, uma pessoa que é presa por pedofilia, ela dificilmente vai conseguir se ressocializar e não cometer novamente esse crime. É um dos crimes que a pessoa vai voltar a cometer, né? Então, a gente precisa ter todo um cuidado com as crianças, com quem vai deixar, se a mãe trabalha, se o pai trabalha, precisa ter muito cuidado, muita atenção, porque vai trazer muitas consequências e muito sofrimento para essa criança. Legal, importante esclarecimento. Como é que a gente também, e aí é importante a gente detalhar a questão da exploração sexual. Qual que é o contexto, né, que se enfrenta hoje no Brasil? Porque é um negócio muito
preocupante, é uma situação preocupante, né? Porque em alguns lugares isso aumenta muito, né, conforme a adolescência vem chegando. Como é que a gente combate isso através, né, do esclarecimento e através do combate mais duro com novas leis, etc.? Bom, agora a gente tem aí, da pandemia para cá, teve um crescimento, e com o isolamento social e tal, a gente tem aí o turismo sexual, né, muito forte na região norte e nordeste, tem políticas públicas de combate, a escola tenta fazer também a sua parte de conscientização, mas também não é uma coisa que ela possa agir amplamente, né? Deveria realmente ser como rede de apoio, como a doutora falou. E a gente tem agora também os crimes eletrônicos, né? De pedofilia eletrônica, de exploração sexual eletrônica. Então, as coisas elas tomaram um outro formato para aliciar os jovens. E não necessariamente o jovem precisa estar atuando diretamente nisso. Por exemplo, com as deepfakes, que são as montagens de vídeo usando pessoas que às vezes não estariam naquela situação, nem fazendo aquelas coisas, com o rosto de uma pessoa, você pode colocar ela numa situação de contato pornográfico, né? E isso normalmente é feito pelos próprios amigos de escola, então a gente tem que ter essa consciência aí de cidadania digital também muito forte. As escolas deveriam estar investindo pesado na cidadania digital, né, para os adolescentes e para as crianças. E a gente tem ainda agora um novo momento, que é com esses novos robôs aí, né, humanoides. Tem uma indústria japonesa de bonecas sexuais que produz bonecas infantis. Então, a gente também tem mais isso, né? Do proprietário da fábrica, ele é, confesso, pedófilo, e ele acha que ele fornecendo essas bonecas, é como se fosse um remédio para o pedófilo. Ele não vai precisar de uma criança e ele vai usar um boneco, né? Então, a gente está vendo aí que com a tecnologia, que tem muitas coisas boas, né, que pode trazer muitos benefícios a todos nós, também tem o lado obscuro, né? E sempre vai para esse caminho tortuoso aí da exploração infantil. Agora, doutor Jorge, é importante, né, o senhor explicar também essa questão da exploração sexual, que a gente sabe que em alguns lugares no Brasil tem crescido bastante, e também, às vezes, a escola é lugar, né, onde se inicia tudo isso. A exploração sexual no Brasil, infelizmente, ela é muito forte, principalmente nas áreas que tenham menos acesso, né, ao conhecimento, né? Vamos falar de Nordeste, né? Mais subindo aí o Brasil, né? Essas cidades mais com pouquíssimas informação. Então, o Brasil ele precisa de políticas de conscientização a respeito do combate à violência infantil e à exploração sexual, né? Apesar dos crimes serem tipificados, serem de penas altíssimas, né, de 8 a 10, a 15, projetos de leis aí tramitando, a gente tem o 42999 de 2020, né, da deputada Rejane, enfim, para que, como disse a Vera, isso é uma doença, não tem cura. Então, o aumento de pena talvez não seja a solução. Se fosse solução, muitos carcerários hoje, ao final das suas penas, não voltariam a cometer crimes. Então, a gente precisa trabalhar políticas públicas de conscientização de que esse tema é um tema sensível e que ele precisa de um combate efetivo da sociedade em relação a toda essa exploração, né, que começa já de pequeno, que a gente fala de adolescente, aí vai de 12 a 19 anos. Agora, importante... Pois não, Kátia. Não, foi a Vera que me chamou. Desculpa. Isso. Se me permite, Guga, eu acho importante, até conversando aí com o Dr. Jorge, porque a pedofilia em si, ninguém é preso por ser pedófilo. Essa pessoa vai ser presa quando ela cometer algo contra uma criança ou um adolescente. Porque até a Kátia estava falando, né, desse dono dessa indústria de bonecas, e ele se declara pedófilo e nem por isso é preso,
né? Então, eu acho que essa é uma questão também interessante para a gente pensar, né? Como que isso fica na sociedade. É interessante essa reflexão. Eu quero botar, nós já estamos caminhando para a parte final do nosso programa, mas eu quero botar um assunto em discussão também. E os meios digitais, eles vêm aí para dificultar um pouco a ação, nesse caso, das autoridades, e a atenção deve começar dentro de casa com os pais. Hoje o meio digital é um vilão para essa situação, e aí eu pergunto para a Kátia e vou conversar também com os nossos outros convidados. Sim e não, né? Porque o que era para ser bom e só benéfico sempre é utilizado para o mal também. Realmente os pais precisam ter uma supervisão, não posso dizer um controle, porque se você começa a privar muito a criança dela ter os momentos dela, se ela começa a se sentir muito sufocada, isso pode gerar um problema futuro, né? Então precisa ter uma supervisão, uma orientação. Só que como o pai vai orientar uma criança sobre um ambiente digital que ele não teve educação, não teve cidadania digital para saber lidar? Então, muitas vezes, o meio digital acaba sendo a babá da criança, não estou condenando, mas fica muito assim, ao Deus dará, a criança faz o que ela quer, o adolescente faz o que ele quer, o pai não sabe como supervisionar, não sabe como orientar e acaba acontecendo outras coisas, né? Não só nas redes sociais, não só no WhatsApp, mas também nos jogos, né? Tem jogos de criança, antigamente tinha um joguinho do pinguim, por exemplo, que muitos pedófilos estavam usando para fazer o primeiro contato com a criança. Então, precisa tomar muito cuidado e orientar sempre, estar sempre perto, sempre falando, sempre lembrando, porque se você não dá essa educação para a criança, você vai perder completamente noção do que ela pode estar passando ali. Importante. E você, Vera, o que você tem a acrescentar sobre isso? Os meios digitais são um vilão nesse momento? Eu penso que para criança, sim, né? A gente deveria permitir o uso da internet, dos meios digitais, somente a partir dos 11, 12 anos, não antes disso. Então, uma criança que se expõe aos meios digitais, ela já está em contato com um vilão e algo não muito positivo pode acontecer, tanto no sentido de abuso sexual, de pedofilia, quanto outros também que envolvem a própria saúde da criança, enfim. Agora, na falta dessa cidadania digital, na falta dessa tipo de informação, uma outra coisa que é importante, que os pais podem talvez fazer, é a observação do comportamento, né? Então, eles não tiveram esse ensino, não tiveram essa educação digital, não sabem como agir, não sabem como controlar isso, então, pelo menos, observa o comportamento, porque uma criança que está sendo abusada digitalmente, ela vai alterar o comportamento. Então, observar o comportamento da criança, observar esse adolescente, como que ele fica depois que sai do computador, como que fica à noite, como que está o sono, a alimentação, às vezes recusa de ir para a escola, enfim, tudo isso pode ser observado pelos pais. Interessante. Doutor, qual que é a tua opinião? Minha opinião é que a internet, para essa situação, ela se torna vilã, né? Como bem falou aí a Kátia, a Vera, né? A gente, apesar de estarmos já com as inteligências artificiais, com todo o aparato tecnológico que a sociedade tem às mãos, né? Na palma das mãos hoje, a internet se torna uma vilã. Como eu falei, eu tenho um filho de 4 anos e se você não monitorar os jogos, vou citar o próprio exemplo do meu filho, tá? Muitos dos desenhos que ele gosta, dos joguinhos de game que ele assiste, normalmente quem está operando aquele vídeo do game é um adulto, né? Então, a internet ainda não tem uma legislação, principalmente no Brasil, muito aprimorada, muito pontual. A gente está se deparando com um grande debate social aí entre a rede X e nossa Suprema Corte. Então, para você ver como isso é tão perigoso quando se fala no ambiente de pedofilia, de violência e exploração sexual infantil. Um dado que eu conversei com a Vera em off, né? A gente
pedofilia não é crime. Existem projetos de lei para tipificar a pedofilia como crime. Então, fechando, como o nosso debate aqui, nossa conversa fala sobre o ambiente escolar, a escola, ela, no meu ponto de vista, poderia ser o grande aliado, a internet, para combater a desinformação, o desconhecimento, né, de todo esse aparato que a sociedade tem, mas que ainda está muito longe do conhecimento do cidadão, tá? Principalmente nas áreas menos favorecidas, aqueles que têm pouco acesso, né, ao estudo, à educação. Então, eu vou puxar o gancho para a escola precisa fazer um trabalho, aí o Conselho Tutelar, como órgão público, também precisa disso, né? A gente está em ano de eleição, precisaria aí também puxar o gancho para candidatos que trabalhassem a legislação, né, para que viesse a proteger o direito da criança, que está lá previsto no artigo 5º, né? Eu vou reproduzir aqui, proíbe qualquer tipo de exploração, negligência, violência, crueldade, discriminação ou opressão contra a criança. Então, é isso, Guga. Doutor Jorge, já quero começar agradecendo o senhor pela sua participação nesse programa conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Doutora Vera, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, Guga. Foi um prazer. Kátia, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Obrigada eu. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau.